Então, eu acabei de iniciar a gravação aqui com vocês. Quem não quiser aparecer, tira o vídeo, tira o áudio. Ó, mal estava falando, apareceu já alguém. E aí, é o seguinte, eu vou colocar aqui, então, o slide na tela, agora que já começou a funcionar, que hoje eu preparei para a gente um tópico um pouco diferente. A gente estava falando bastante de gramática e bastante de vocabulário. Mas também tem algumas questões de pronúncia que a gente não pode deixar de trabalhar, né? Então, deixa eu colocar aqui para vocês o que seria esse tópico. Deixa eu só esperar aparecer aqui. Isso, aqui no meu aparelho já está funcionando, então, para testar, né? Nós vamos falar hoje de TH Sound. Então, assim, som do TH, né? Do dígrafo TH. Essas duas letrinhas juntas, quando eu estou vendo elas dentro de alguma frase ou dentro de alguma palavra, elas mudam, né, o tipo de som que eu vou pronunciar, o tipo de som que eu vou fazer. E aí, o que acontece? Nós já vimos em sala, tá? Então, é uma observação importante para fazer. Nós já vimos em sala, mas o seguinte, o que acontece? A primeira vez que vocês viram, a gente praticou em sala, tudo mais, mas a partir da segunda vez que vocês continuam vendo no livro ou vocês continuam pronunciando, ainda assim não está saindo da maneira que deve. O que acontece? A gente hoje vai vir aqui mais para tirar da cabeça de vocês o porquê ali que a gente precisa aprender de fato esse som e o que acontece se vocês não fizerem. Eu quero então alertar vocês hoje, e é por isso que eu preparei com esse estilo, para alertar vocês do porquê que é tão importante, né? Então, além da gente revisar o que a gente já viu em sala, a gente também vai trabalhar um pouquinho a importância disso e como fazer para identificar, como você conseguir fazer em casa, né? Como você conseguir identificar depois sozinho. Porque uma coisa é quando a gente está aqui, eu estou conversando com vocês, e aí a gente faz a identificação juntos, eu vou mostrando, a gente vai conversando, né? Agora, quando a gente chega em casa e que temos que fazer tudo sozinho, aí a coisa muda de história, né? Aí vocês têm que se virar. E eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para dar um jeito nisso, para ficar um negócio fácil, para ficar um negócio tranquilo de ser executado na casa de vocês também, ou na escola, depois, né, onde vocês precisarem. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que dar uma analisada. TH sound. There are two TH sounds. Existem dois tipos de sons de TH. Aí eu coloquei esses desenhos, que eu já mostrei muitos desses desenhos para vocês, e é importante a gente continuar a ver, e hoje eu vou mostrar o porquê, onde a gente encontra esses benditos, desses abençoados, desses desenhos, para realmente vocês começarem a olhar para eles com outros olhos, tá? Então, quais são esses dois tipos de TH que nós temos? O primeiro tipo de som de TH é o unvoiced. Então, unvoiced é o quê? É o que não tem voz. E a gente vai definir aqui, então, a voz, nesse caso, como sendo a vibração da corda vocal, né? Que é aquela famosa história que eu falei para vocês de quando a gente está falando, a nossa corda vocal está vibrando, que a gente coloca a mão aqui na garganta e sente o som. Nós já fizemos esse exercício em sala. Caso você faltou no dia, né? Pode fazer agora, que você coloca a mão aqui na garganta e fala qualquer abobrinha, né, abobrinha, e aí você sente essa vibração. Então, aqui nós vamos trabalhar com os dois tipos, o que tem voz e com o que não tem. O primeiro, então, que não tem voz, vamos aprender primeiro como faz o som, para depois a gente colocar em contexto e depois ver como é que ele pode causar aí alguns probleminhas também. Então, para a gente evitar problemas. Vamos ver, então, o primeiro, unvoiced. Então, se ele não tem voz, eu não vou sentir nenhuma vibração aqui na corda vocal, né? Não vou sentir vibração na garganta. Então, quando eu for falar sobre o unvoiced, eu vou simplesmente pegar a ponta da língua, colocar nos dentes de cima, assim, né? Eu espero que a câmera esteja pegando, assim, né? E quando eu colocar a ponta da língua no dente de cima, eu vou assoprar. Ó. Se eu colocar a mão aqui na frente, eu sinto só o ventinho vindo. E é esse ventinho, tá, que dá o som, que dá a essência da palavra. E agora eu paro para te perguntar. Você já ouviu alguém fazer isso em português, conversando contigo? Né? Você nunca ouviu. Por que você nunca ouviu? Esse tipo de som em inglês, em português, não existe. Nós não fazemos em português.
né? Quantas vezes você já viu alguém mostrando a língua para você assim, para falar o nome do Tiago? Thiago. Nunca viu, né? Porque nós não temos esse som. Então, isso já é uma coisa boa para a gente pegar para aprender. Tem alguns sons que existem em algumas línguas, outros não existem. É a mesma coisa, algum tipo de palavra, algum tipo de construção que existe e que em outra não existe. Então a gente precisa ver isso, né? Nós vamos conversar mais no futuro de construções de tempos verbais que não existem em português, mas existem em inglês. Então nós não temos uma base. E por que eu estou falando isso para você? Porque é muito comum, quando a gente estuda o som do TH, do aluno olhar assim e dizer, ó, mas é que para mim continua sendo som de T, né? E não é. Tá? O que que acontece? Por que que para você, ou para nós, né, quando estamos estudando pela primeira vez isso, a gente não consegue perceber a diferença, né? Por quê? Porque a gente foi criado para falar português, né? Nós nos adaptamos para falar português. Então, se esse som não existe em português, como que você vai ouvir? Como você vai entender uma coisa que ninguém nunca te explicou, né? Sozinho você não vai. Olha, parece que esse cara está fazendo um som diferenciado. Você não vai parar para analisar isso sozinho, né? Então agora, para que que serve isso então, que eu estou mostrando para vocês? Agora que vocês sabem o porquê, vocês sabem o funcionamento, né, as características de como é que você faz para identificar e para produzir, você está apto a utilizar também, né? E é isso que a gente está querendo. A gente está querendo que você utilize, né, de maneira correta. E aí, lógico, depois vocês vão analisando mais, né? Para quem aí está aproveitando esse tempo de quarentena para escutar mais música, para ver mais série, para praticar, né? Que também são atividades legais de fazer. Você começa a analisar, né? De vez em quando vai uma língua assim, lá nos dentes de cima e sai um som diferenciado. Para quem ainda não tinha começado a anotar isso, né? Comece a anotar agora. Até depois podem mandar lá no grupo, quem estiver assistindo e perceber alguma coisa, né? Porque é legal a gente trocar essa experiência de vocês, né? Tem alguém ali que mandou que tá sem câmera. O meu tá. Eu tenho outra câmera ali, ó. Agora me esqueci quem falou. Mas eu tenho dois, tá? Um que tá com a minha câmera e outro que eu tô com um microfone aqui mais perto de mim. Então eu coloquei dois. Eu devo estar. Vocês devem estar vendo. Um, eu tô com a câmera lá que tá aparecendo, eu aqui, ó, me mexendo. E o outro eu tô falando aqui pertinho pro microfone captar bem, tá? Para não ficar ruim o som para vocês, né? E aí depois nós temos a segunda parte. Qual é a segunda parte? O voiced. O voiced é o que vai ter voz. E, de novo, o que eu estou querendo representar? Por ter voz, eu estou querendo representar vibração na corda vocal, né? Então eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo passo do primeiro, que não tinha voz, que era pega a ponta da língua, põe nos dentes de cima e assopra normal. E depois faz vibrar aqui, né? Ao mesmo tempo que eu estou com a ponta da língua no dente de cima assoprando, eu faço vibrar a garganta, tá? São muitas coisas para você raciocinar da mesma hora, né? Tira a língua, assopra, vibra a garganta, tudo isso para você pensar no mesmo momento. Então agora nós vamos fazer assim, ó. Eu espero que capte bem aqui no áudio, né? Lógico que eu estou fazendo bem forçado, que é para você escutar, mas na vida real ninguém vai ficar 3 minutos, né? Não vai fazer isso, mas eu estou fazendo só para que você consiga captar bem. Então é o seguinte, aqui a gente já deixa claro qual é a diferença para vocês, entre um que vai ter a vibração na corda vocal e outro que não. Aí temos algumas coisas para explorar nesse meio, para ir mais além. Primeira parte, veja bem que eu coloquei esses desenhos esquisitos, né, que são chamados de símbolos fonéticos, e eles representam então o quê? Como que eu faço os sons das palavras, tá? Para que é importante a gente entender esses símbolos fonéticos? Não estou dizendo todos eles, né? Para vocês talvez não vai fazer muita diferença saber todos eles. Mas o que adianta para vocês saberem esses daqui, tá? Especificamente esses daqui. Quando você está aprendendo esse som do TH, para pronunciar ele já é um pouquinho difícil. Mas tem uma outra coisa sobre ele que a gente também precisa ficar atento, que é quando que eu vou saber que uma palavra vai ser pronunciada com a vibração na garganta
e quando que é uma dessas palavras que eu vou ter pela frente, que eu vou encontrar, que não vai ter essa vibração na garganta, né? Então, assim, qual é a regra para eu usar? Não tem regra. Olha que coisa boa, já começa assim, uma manhã de quinta-feira com uma notícia dessa. Nós estamos estudando um negócio sem regras, é cada um por si, tá? Cada um aqui tem que saber quando usa, e isso vai ficar bem evidente na tarefa dessa semana. A tarefa da semana não está fácil, tá? Está bem complexa, por quê? Não que está difícil, está complexa de fazer, porque você vai ter que parar, você tem que pesquisar, não está difícil, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que vocês precisam se atentar nesses detalhes, tá? Então, assim, ó, para que eu coloquei esse som? Para guiar vocês, para ajudar vocês, tá? Tanto para fazer a tarefa dessa semana, vai ser muito importante, tanto para vocês usarem na vida de vocês. O que esses símbolos representam? Lembre, né, cada um aqui na sua turma, lembre de algum aluno que levantou ou que perguntou durante uma das nossas aulas o que era aquelas coisinhas que tinha atrás da palavrinha no dicionário. Que eu trouxe a foto aqui para vocês verem. Ó. Vocês já devem ter reparado. Quem não perguntou ou não lembra do colega perguntando, já deve ter se perguntado mentalmente. Alguns dicionário bom, né? Não aquele dicionário do 99, que eu tenho um do 99 aqui que não tem, tá? Aquele lá não tem mesmo. O que acontece? Esses dicionários, eles trazem, depois da palavra, ali, né, com essa barrinha, como que eu pronuncio. Então, cada um desses desenhos, desses símbolos fonéticos, eles representam um som. Se você for falando cada um desses símbolos, né, falando cada um desses símbolos, eu digo o quê? A gente lê o símbolo visualmente e interpreta reproduzindo. Então, por exemplo, né, deixa eu ver um aí, o que está mais evidente é o de baixo. Vamos fazer o de baixo. Eu tenho ali ó, a bolinha cortada e NK. Né? Então, a bolinha cortada indica que não tem som. Então, eu só vou assoprar. Ó. Aí eu vou colocar um sonzinho de E. C. Colocar um sonzinho de N. Thing. Colocar um sonzinho de K. Think. Tá vendo que ao fazer a leitura um por um eu consigo reproduzir a palavra sozinho? Tá? Isso é a versão para eu entender a pronúncia correta. Dá para ver pelo teu dicionário físico, pegar no papel e procurar um por um, mas hoje em dia as versões online também já tem. Né? Então, assim, esse é o padrão europeu, que é o padrão mais utilizado, mas você pode ver de maneiras diferentes. Então, eu vou recomendar para você saber esse símbolo e também falar para vocês que vocês podem identificar colocando em qualquer um desses aplicativos ou o próprio Google Tradutor para fazer a leitura. Só que aí vai do ouvido, né? Vocês vão ter que conseguir captar o som. Então, veja bem, a primeira lá em cima fala assim, ó, therefore, therefore. A de baixo eu falo think. E agora, cadê a regra? Como é que eu saberia na vida real que o de cima eu uso vozeado e que no de baixo eu não uso vozeado? Né? Não tem voz. Então, como eu falei, não tem regra. Mas espera aí, se não tem regra, como é que eu vou fazer para saber? Tá? O que eu vou falar para você? Ao passo que a gente vai lendo bastante, que a gente vai vendo bastante as palavras, né, e ouvindo elas, nesse caso de pronúncia, nós vamos internalizando, nós vamos consolidando internamente. Então, o que é isso? Você vai vendo a palavra, você vai memorizando. Vai vendo a palavra, vai memorizando. Então, nesse caso de lembrar se tem voz ou não, funciona da mesma maneira. Só que com o seguinte, você vai ver alguém pronunciando a palavra e você vai memorizar, né? Ó, essa daí foi falado assim, think, normal, né? Só saiu o sonzinho, o ventinho, como diz o outro. Então, o que acontece? A próxima vez que você for usar, você já vai ter uma memória, uma vaga lembrança, guardadinha em algum lado do seu cérebro, que o quê? Que essa palavra não tem voz, né? Ela só tem o arzinho que sai, né? Então, assim que você vai fazer para memorizar. Não precisa ficar preocupado, tá? É um negócio super simples no dia a dia para você ir pegando. Lógico que palavras novas pode ser que leve mais tempo para você memorizar, mas é questão normal, né, gente? Lembrando que quando a gente está aprendendo uma língua, é um processo.
Por isso que a gente não aprende uma língua de um mês para o outro, que leva um tempo, porque é um processo, tá? E esse tempo, na verdade, que a gente leva é mais por causa da memorização, né? Porque a gente leva um tempinho até conseguir memorizar, porque a gente precisa ver bastante vezes, né? A gente precisa repetir muitas vezes o mesmo padrão para ficar fixo. Mas eu digo para vocês, se vocês não pararem, né? Se vocês continuarem, vocês vão ver daqui 1 ano, daqui 2 anos, como que vocês vão estar, né? E é isso que é importante na jornada que vocês estão tendo, né? De seguir isso, é de vocês verem o que vocês querem, né? Vocês estão realmente motivados e dedicados no intuito de terminar, vamos dizer, esse curso e sair falando de fato, né? Vocês vão querer isso de fato? Porque eu acredito que se você está dedicando seu tempo a vir fazer um curso, é porque é isso que você quer. Então, eu vou dizer para vocês, tem que continuar, é um processo. E você vai vendo que a gente vai aglomerando todos esses conhecimentos, né? Mas isso a gente vai lembrar que nós vamos usar todos eles juntos depois, tá? Não é coisa separada. Então, é mais uma observação para vocês, tá? Vamos ver então como funciona. Unvoiced. To pronounce this sound, you have to put the tip of your tongue behind the upper teeth, and your vocal cords don't vibrate. Então, olha lá. Para fazer esse som, você coloca a pontinha da língua atrás dos dentes de cima e as cordas vocais não vibram. Vamos ver os exemplos? Primeiro, thanks. Esse daqui é o mais comum da gente ver, né? Ó, thanks. Quem tem dificuldade em fazer esse som, a gente sempre pode separar. Faz primeiro o TH, depois junta com o resto, ó. Thanks. 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 Até que você consiga juntar. Né? Aqui eu não estou conseguindo ouvir vocês para ter um retorno de como que vocês estão se saindo, mas eu espero que todo mundo esteja repetindo, que todo mundo esteja tentando fazer, né? E se mais para frente, porventura, ficou com alguma dificuldade, manda aqui no chat, quem tiver ao vivo, quem está vendo gravado pode mandar lá no WhatsApp também, né? Ah, não consegui fazer tal palavra, pode mandar um áudio, alguma coisa assim, a gente manda, tá? A gente dá um jeito. Depois, então, o thanks, né, seria obrigado. Depois, think, pensar, achar. Think, vê como gruda. Ah, eu não consigo fazer grudado. Ink, normal, né? Separa, junta, que aí vai ficar fácil. Depois, fourth, que seria quarto, não quarto de dormir, quarto de número, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E o último, method, que seria então método, né? Só pega e coloca o TH ali, né? Method. De novo, pode ser que eu tentando fazer esse som para você, ainda assim não esteja claro para você que isso daí tem uma diferença, né? Porque como eu falei, não é uma coisa que geralmente as pessoas já pegam de primeira. Isso pode sim levar um tempo para você memorizar. Geralmente, 1 semana praticando todo dia já é um bom tempo para você começar a pegar, tá? Então, o que você faz? É a famosa historinha do espelho. Você vai na frente do espelho e fica mostrando a língua para você mesmo. Olha que atividade saudável, né? Aí o teu pai e a tua mãe pegam você lá na frente do espelho, assim, mostrando a língua, e assim, o que tá fazendo? Pois é, tô fazendo atividade da escola, né? Aí eles vão dizer, ih, começou a ficar maluco, depois começou a ter aula com aquele lá. Então, mas é normal, vocês façam isso, tá? De preferência, fecha a porta, então, né? Para não ter esse problema do teu pai ver você na frente do espelho lá, né? Porque tem muita gente que tem vergonha. Não precisaria ter vergonha, porque você está estudando. Mas quem tem vergonha já deixa fechadinha a porta, então. Depois, voiced TH. Então, agora, o vozeado, né? O som que tem voz. To pronounce this sound, you have to put the tip of your tongue behind the upper teeth and your vocal cords have to vibrate. Então, aqui muda o quê? O processo é o mesmo. Põe a pontinha da língua no dente de cima, né? E o que você vai fazer? Assoprar. Mas a única exceção é que agora elas têm que vibrar. Have to vibrate, tá? Então vamos ver os exemplos. Eu tenho ali, ó, they, né? Tô fazendo forte primeiro para você sentir mais e depois eu vou fazer da maneira natural, ó. They, no dia a dia, né? Seriam eles e elas, que vocês já conhecem. Depois, those,
those, que seria então aqueles ou aquelas, né? Um demonstrativo para longe. Outro, other, né? Para você pegar bem, que seria outros, outras e outros, né? E depois, this, que esse também é bem comum de eu escutar você falando assim, ó, this is, e não é this is. Olha a diferença. This is, this. Tá vendo como é bem diferente o som? Tá? Esse já é mais fácil da gente pegar porque ele tem uma distinção, né? Não é única e exclusivamente ar, né? A gente tem uma diferença ali, uma vibraçãozinha na corda vocal que faz ele ter essa característica própria. Então a gente consegue pegar melhor isso daqui. Mas para você ver que, assim, para quem ainda não conseguiu perceber, né? Eu ainda preparei mais coisa para fazer a pessoa acordar para a vida como diz o outro, ó. Agora, meu filho, vai ver como é que isso aí funciona. Aqui, então, eu coloquei para vocês o TH em diferentes posições dentro das palavras, para você ver que ela é bem possível de acontecer em qualquer localidade da palavra, tá? Então, eu tenho ali, ó, começo, meio e fim. TH iniciando, TH no meio e TH no fim. Para que é isso? Uma prática de junção. Quando eu tenho algo na frente, né? Uma prática de junção quando eu tenho algo atrás e uma prática de junção quando tem algo na frente e atrás. Por que isso? Porque você percebeu que eu tenho todo esse processo de ler a palavra, na minha cabeça vai ter que vir informação que eu tenho que tirar a minha língua, dependendo, né, da posição onde esse som se encontra, tenho que tirar a língua, tenho que assoprar, tenho que fazer a vibração, e se tiver continuação, eu ainda tenho que voltar a língua e terminar a palavra. Você está vendo que é todo um processo meio que grandinho, na verdade, né? E isso a gente tem que fazer em questão de segundos. E é por isso que a gente tira um tempo tão grande para a gente poder praticar isso. Na verdade, única e exclusivamente por causa disso, tá? Esse tempo que a gente dedica a estudar esse som é para que a gente consiga ter essa naturalidade, né? Porque, de novo, como eu já tinha falado, não é um negócio forçado, é um negócio natural, né? Então, para ser um negócio natural, a gente tem que fazer ele vir naturalmente, né? Ele tem que vir num processo de absorção próprio. Então, vamos ver o primeiro, one voiced. Ali eu tenho, né, ó, enk, thank, né? O mais tranquilo. Eu só faço o som inicialmente e junto. Enk, thank. Pronto, juntei. Agora o do meio. Authentic. Então eu faço a junção e depois grudo no restinho da palavra. Authentic, que é autêntico. E depois both. Both, né? É também essa palavrinha bem usada. Então both significa ambos, né? Os dois, as duas, para vocês verem também. Está servindo, além de falarmos de pronúncia, também está servindo para pegar palavras, né? Tem bastante palavra aqui que pode ser novidade para vocês. Então, vocês também, né, se quiserem depois fazer uma anotação para memorizar, também pode. Ainda não veio, assim, bastante palavra nova, mas para frente vai vir, tá? Coloquei bastante duplinha, bastante para aqui, para vocês acompanharem e também aproveitarem esse lado, né? Esse lado também é importante. Depois, o voiced. Vamos ver como é que ele funciona. Então, o primeiro, them, tá? E aqui é importante eu fazer um esclarecimento. Vamos até ver. Deixa eu pegar minha caneta. E a caneta aqui agora resolveu parar de funcionar. É coisa boa. Vamos ver. Será que está aparecendo na tela de vocês? Acho que não, né? Agora a minha caneta resolveu de não funcionar. Vocês viram como é que é a coisa boa, né? Até agora há pouco estava funcionando. Enfim, mas vamos sem a caneta mesmo. O que acontece? Quando eu tenho o M final, né, isso eu já falei bastante para vocês, mas ainda tem gente que esquece, tá? Quando tem M final, eu fecho os meus lábios, eu fecho a boca e faço esse som meio, assim, meio fechado mesmo, tá? Ó, them, fecha os seus lábios. Por quê? Porque para a gente não tem tanto sentido fechar o lábio e fazer esse som forte.
mas em inglês tem e faz muita diferença. Então, essa mesma palavra, se eu trocar o M pelo N e fazer com o som nasalizado, terminando aqui no nariz, vai ficar assim, ó, then, n. Esse som, n, né, já transforma em outra palavra. Then significa depois ou após. Então, você veja que ao fazer um som, né, que é tão pequenininho, aqui dentro dessa palavra, que também já é uma palavra pequena, o que acontece? Eu mudo tudo, né? E é por isso que quando a gente fala de pronúncia em inglês, tem muito desses detalhes que, na verdade, são interessantes para a gente ver. Olha só, quando a gente falou de som de ED, lembra? Eu falei para vocês, se eu acrescentar, né, um som de ED tipo ed, eu estou colocando um som inteiro a mais, uma sílaba inteira nova numa palavra que não tem, né? A mesma coisa aqui. Então, as palavras são pequenas, os sons são distintos em inglês, mas para nós, em português, são muito parecidos, então a gente precisa fazer a distinção, tá? Então, por isso que é bem claro. Depois, brother, a mesma coisa, som vozeado, brother, tá? E tira there. De novo, né? Então aqui, ó, mostrando bastante a língua, que é para ver se essa bendita dessa câmera tá pegando, tá? Quem sabe quem tá assistindo gravado vai conseguir ver um pouquinho melhor que vocês ao vivo, porque a câmera fica lá embaixo quando eu tô falando. Agora eu não sei onde vocês estão vendo a câmera, mas deve ser uma bolinha pequenininha, né? Porque vocês estão no celular, provavelmente. Mas é o que tem, tá? Ó, o do Gabriel diz que ele não tá pegando lá. E o Gabriel tá no PC, diz que não tá pegando o negócio da câmera, não. Gabriel, depois você vê, ó, você vê o gravado que você vai ver que a câmera tava presente, tá? Te garanto que tava, mas não sei o que aconteceu aí que não tá funcionando, não. É, tá na parte de cima. É, porque eu tô aqui, né, com o meu microfone embutido aqui do celular, mais pertinho aqui da onde eu tô falando, e aqui tá aparecendo. Tá aparecendo o meu computador aqui também. Mas continuando então, brother, irmão, e smooth. Olha, esse daqui vocês tentem fazer aí. Smooth. Fazer esse som de TH no fim. Para quem está tentando, na verdade, fazer todos os sons do TH, já está percebendo como é que está ficando, né? Já está percebendo que ele é um sonzinho mais característico e mais diferentinho para fazer, né? Então, smooth, suave, algo suave, né? A parte boa da vida é que esse som de TH no fim, né, das palavras, ele não vai ser tão recorrente no vozeado. Então você não vai ter toda essa dificuldade, assim no fim, né? Smooth. Não vai ter essa dificuldade, tá? Que não é tão comum. Lógico que tem algumas palavras, mas não são tantas assim para te incomodar. Então você foca no som em si e não nas palavras, vamos dizer, né? Em questão de onde que está. Em questão de você saber o som em si já está te ajudando. Vamos ver então aqui, practice, algumas palavrinhas usando One Voice para você praticar. Eu vou falar, vou deixar um segundinho para você repetir, e eu quero todo mundo repetindo, que eu estou aqui ó, com um termômetro, com um faro, sentindo quem está fazendo, quem não está. E se você está vendo gravado, saiba que eu estou sentindo você de longe. No momento que você estiver assistindo, pode ser meia-noite agora que você está vendo, eu estou sabendo o que você está fazendo, tá? E quem não está acreditando aqui, ó, eu não sou mentiroso, falo a verdade, estou sentindo. Vamos lá, então. Vou falar, vou esperar um segundinho e digo o que quer dizer. Então, vamos lá. Thunder. Thunder. Beleza, então, que seria o raio, né? O thunder. Você já deve ter escutado bastante. Depois, thousand. Que seria, então, a referência a 1000, né? Então eu falo 1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 3000 e assim vai. Próximo, thirsty. Essa é importante que quando você tiver com sede lá na escola para pedir para tomar água, né? Tem que dizer assim, I am thirsty. Eu estou com sede. Ele serve como adjetivo, tá? Então, I am thirsty. Eu estou com sede. Literalmente assim, ó, sedento. Eu estou sedento. Agora me fala quem fala um negócio desse, né?
Ai, professor, estou sedento por um pouquinho de água. Não fala, então vamos falar que é com sede, né? Já fica mais moderno, vamos dizer assim. Próximo, thief. Thief, que é então o ladrão, né? Nem me lembro, altas histórias. Então não quero saber. Thief, vai embora. Depois, thermometer. Thermometer. Essa aí eu vou dar 10 centavos para quem souber. Ah, essa tá fácil, né? Termômetro. Passando, então. Aqui vamos entrar alguns números também, né? Então eu tenho 30 ou 30. Número 30, né? Então eu posso fazer 30, 31, 32, 33 e assim vai. Depois, 13. 13. Que seria, então, um número 13, né? Próximo, therapy. Therapy. Que é, então, terapia, né? Outra, Thursday. Thursday. Seria, então, quinta-feira, né? Thursday. E aí você já percebeu que é a única com letra maiúscula, né? Porque dias da semana eu sou obrigado a pôr em letra maiúscula, não importa se é começo, meio ou fim. E a última, thimble. Thimble. Que é, então, dedal. Talvez essa palavra você não vai encontrar com tanta facilidade. Aquele tipo um anelzinho que você põe na ponta do dedo, né? Não é bem um anelzinho, ele é tipo um chapéuzinho de dedo, né? Dedal, thimble. Depois, ainda seguindo unvoiced, temos aqui bathtub. Bathtub. Que seria, então, a banheira, né? E aí você perceba que eu tenho bathroom, que é o banheiro, que vem, né, de bathtub, a banheira em si, né? Próximo, toothache. Toothache. Aqui são dois sonzinhos, né, para você pegar bem do meio e k do fim, toothache. E põe junto. Lembrando que esse ache sugere a dor, né? E o local coloco na frente, então toothache, dor onde? Tooth, no dente. Backache, dor onde? Back, nas costas. Próximo, math. Que seria então, né, matemática, que vem de mathematics. Mas aí é uma palavra muito grande, né? Próximo, então, teeth. Teeth, que é o plural, né? Então, quando eu falo one, é one tooth, um dente. E quando eu falo demais, é two teeth, three teeth. Eu sei que pra gente é meio estranho ter que falar sem pôr o S no fim. A gente está muito ligado plural com S, mas a gente tem que tirar um pouco isso da nossa cabeça, né? Levar para frente que também dá para usar de outras maneiras. Depois, fifth. Fifth, que seria quinto, né? Então, terceiro, quarto, quinto, fifth. Esses números que expressam ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, eles indicam alguma ordem. E, em inglês, eles vão geralmente terminar em TH, que você já deve ter visto bastante. Data escrito com TH, né? Você coloca lá o número e depois o TH do lado. Então, por quê? Porque vai terminar com esse sonzinho, tá? Então é bom a gente já ficar ciente disso. Então, ó, fica, né, começando do 4. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, e assim vai. Então, para quando a gente chegar, uma das turmas que tem aqui já passaram por esse processo, mas a outra ainda não, né, de colocar esse TH. Então, é o seguinte, quem estiver encaminhando para ir para esse lado, já vai deixando bem praticado o TH, para quando chegar lá tiver mais facilidade. Quem já viu, para recapitular, para continuar praticando, né? É sempre importante. Por isso que aqui a gente consegue usar bem, né, com as turmas que estão aqui.
porque dá bem certinho, uma complementando a outra. Agora vamos ver então a próxima parte. Eu tenho aqui voiced. Então agora a gente vai fazer a prática com a voz, né? Com o vozeado. Então vamos lá. Iniciando. Themselves. Themselves. Quando eu tenho esse self ou selves no fim, é a mesma ideia do que hoje em dia é muito comum da gente ouvir assim, self-service, né? Que aqui no Brasil o pessoal chama de self-service, né? Já deve ter escutado. O que é isso? Só para você entender o que essas palavras querem dizer todas, né? Esse famoso self-service é aquele que você vai até o local e você mesmo se serve, né? Então, se você vai, por exemplo, uma lanchonete self-service, você mesmo vai lá e prepara o sanduíche que você quer, né? Ou qualquer outro tipo de estabelecimento. Aqui é a mesma ideia, é voltando para você, né? Então, aqui, ó, themselves. Está voltando para quem? Para o them, que seria eles. Então, eu falaria algo como eles mesmos. Se eu falo you, né? Yourself, você mesmo. Então a gente vai vendo esse self como mesmo, porque a própria pessoa faz, né? Então você mesmo, eles mesmos, nós mesmos vão ter essas terminações. São o que a gente chama de palavras reflexivas, né? Elas refletem a própria pessoa depois. Então só para vocês já irem olhando também esse conjuntinho de palavras, tá? Para mais no futuro vocês também já estarem craques para usar. Depois, therefore, therefore. Importante, tá? Therefore significa portanto. Então é importante saber também, né? Para a gente não ficar só nas mesmas palavras, para a gente não ficar repetindo só as mesmas coisas, a gente pode usar, acrescentar umas novas, né? Então, therefore. Depois, feather, feather, que seria uma pena, pena de galinha, pena de pássaro, né? Pena em geral. Depois, weather, weather. O que seria então esse bend desse weather? Seria o tempo. Tempo no sentido assim, ó, clima, né? Tempo, the weather is sunny. O tempo, o clima está ensolarado, né? Nesse sentido, weather. E o último, together. Together. Eu mostrei para vocês, né, muitas delas, dessa parte aqui, é do dia a dia, né? O som rapidinho mesmo. Mas caso alguém não esteja conseguindo acompanhar eu falando ele mais rápido, pode solicitar que eu falo mais devagar, tá? Estou tentando focar agora um pouquinho mais no rápido para vocês irem se acostumando também, né? Depois, então, vamos lá. Father, father. Você já percebeu que tem muita coisa que você falava a vida toda que mudou, né? Que não é mais brother, que é brother, que inclusive tem ali embaixo, né? Que não é mais fater, que tem muita gente que fala, o father, é father. Ah, mas é tudo a mesma coisa para mim. Nós já vamos tirar isso da sua cabeça, só um segundo. Depois, mother, mother, seria mãe. Depois, clothing, clothing, que a gente não lê esse G final, né? Então fica clothing, algo meio parado. Seria a vestimenta, né? Roupa. Brother, acabou de sair, brother. Mas vamos de volta para gastar, né? Já que tem aí na tela. E depois, weatherman. Weatherman. Então, weatherman seria o quê? Weather é clima, man, homem, né? O famoso homem do tempo. Weatherman. Agora vamos começar então os contrastes que eu tinha falado para vocês, prometi que eu ia mostrar o que eu estava querendo dizer quando uma coisa não combinava com a outra, né? O que era então coisas que não combinam em inglês? Quando você está pronunciando da maneira errada, existe uma possibilidade grande de você estar falando outra palavra. E é isso que eu estou trazendo para vocês hoje, para vocês
de fato entenderem o porquê que eu tô tão sendo chato e dizendo, vai aprender a falar esse som, vai de novo, repete de novo, vamos de novo, tem que fazer. Se tranca aí lá no teu banheiro e fica na frente do espelho 10 horas falando. Por quê? Porque vocês vão ver agora que, além de eu ficar falando para vocês que é importante, eu disse, vamos logo pegar exemplo e mostrar para a pessoa como é que funciona, que daí ela vai lembrar para sempre. Então vamos ver, olha lá. The contrast with TH sound. Então, a primeira parte é o contraste desse som do TH, quando você não faz o TH, ele soando como um D. Então, vamos ver o que vai acontecer. A primeira, que é muito comum, quando a gente está estudando lá, as primeiras coisas lá, que a gente entra no verbo to be, a pessoa fala assim, ó, they are. E aí já começa o problema, porque day é dia, né? Então, esse som day, dia. Então, como é que eu falo eles são, elas são? Falo they are, they. Tá vendo que é diferente, ó? They. É bem distinto, né? Então, se você quiser dar uma desperto e falar de outra forma, você vai falar outra coisa. Então, você vai falar assim, they are. Dia estão. Dia estão ali. Né? Exemplo, não vai fazer sentido nenhum, tá? Então, talvez até situacional entendam, mas para que fazer errado se eu posso fazer certo, não é mesmo? Então, a próxima, tenho dare, que seria algo como desafiar, algo nesse sentido, fazer um desafio, dare, e eu tenho there, que nós vimos bastante essa palavra já, there, que seria, então, um advérbio de local, né? Indicando lá. Então, eu tenho aqui, que é here, e eu tenho there, que é lá, apontando para um local um pouco mais distante, né? Continuando, então, contrast with D. O contraste com a letrinha D. Então, vamos ver a primeira lá. Eu tenho those, para você ver bem como é que fica. Ó, those, que seria algo como um cochilo, vamos dizer, né? Those, uma sonequinha, um cochilinho. E depois eu tenho those. Tá? Para quem está acompanhando, ó, those. Fazer bem forte para ficar. Então, que seria aqueles ou aquelas. Então, é bem distinto, né? De eu falar uma coisa e outra. Próximo. Dumb, que seria algo bobo, né? Dumb, meio bobo, meio estúpido, algo nesse sentido. E depois eu tenho thumb. E aqui você vai ver que o B fica meio quietinho, meio dormindo, né? Mas então, thumb seria o famoso quando você está assistindo, que você está, né? Porque eu estou tendo aqui um feeling, um sentimento de que você está assistindo muito vídeo em inglês no YouTube, já que você fica muito tempo no YouTube, você está assistindo vídeos, né? Espero, pelo menos. E no fim dos vídeos em inglês no YouTube é muito comum a pessoa que está gravando falar assim, ó, thumbs up, que seria então para deixar o joinha, né? Thumb é o polegar, né? Então é o famoso dedo do joinha, thumb up, tá? E aí tira. Você tá vendo que aqui tá tudo misturado. Tem umas que tem som, tem outras que não tem som. Eu estou falando elas da maneira correta para vocês, porque como eu falei, tenho o costume de ouvir essas palavras, então para mim foi um processo natural de absorver elas. E para vocês também vai ser. Então já começa aqui, de vocês estarem escutando agora, por exemplo, que eu falei those, e da próxima vez que vocês precisarem, vocês já vão lembrar. Tá? Ou talvez não da primeira, né? Mas da segunda tem que lembrar pelo menos, que daí você já vai ter praticado e tudo mais. Por isso é importante de fazer a tarefa, né? Que lá que você vai conseguir pôr em prática isso daqui. Você vai ver que isso tudo vai ter que vir na tua cabeça na hora de realizar a atividade da semana, tá? Próximo. F contrast with TH sound. Então aqui nós vamos fazer então um contraste agora com a letrinha F, para vocês verem o que acontece. Então, a primeira, oath, né? Esses são faca, oath, que seria também algo como, tipo um stupid, algo tipo um estúpido, algo assim, né? Algo bobo. E depois, oath, seria mais tipo uma promessa mesmo, né? Algo nesse sentido, oath. E aí eu faço esse som de TH no fim, ó, oath, beleza? Depois, o contraste com F com a palavrinha free. Uma palavrinha bem comum, né? Bem conhecida. Free, que seria gratuito, grátis.
Mas também eu tenho o número, que aí é 3, né? 3. E aqui vale a gente lembrar, eu posso fazer um contraste com o F com o T, né? E se eu falar tree, que tem muita gente que conta assim, diz assim, quantos anos você passou na escola no ensino médio? Ah, eu fiquei 12 anos na escola no ensino médio, tendo aulas de inglês. Eu fiz um curso de inglês. Eu digo, você aprendeu a contar até 5? Eu falo, 12 anos estudando, eu sei contar até 5, né? Então conta aí para nós. 1, 2, 3, 4, 5. O que ele falou? Vamos entender? Diz assim, ó. 1, 2, árvore, 4, 5. Esse conta bem, contar árvore no meio da contagem é coisa boa, né? Então, para você aprender a contar até os 5. Se alguém um dia te pediu, sabe pelo menos até os 5? Ah, até os 5 eu sei. Então, é 1, 2, 3. Ó, 3. Tem que sair esse somzinho, ó, 3, tá? Lógico que não vou ficar 10 minutos de 3. Fazer assim, 1, 2, 3, 4. Ó, natural. Rapidinho. Isso vem com o tempo, tá? Mas vai fazendo aí que você vai perceber como é que vai sair, né? Depois, continuando o contraste, então, com F, que aqui você vai ver que vai ter algumas coisas que vão mudar. Olha lá, primeiro contraste, então. Eu tenho first, que é só um gancho, porque eu falei primeiro contraste. First é primeiro, tá? First. Depois, para fazer o contraste com ele, eu tenho thirst. Thirst, tá? Que eu tiro um pouquinho, então, da língua. Thirst, tá? Então, primeiro, e thirst seria sede. Que é daqui, na verdade, que veio aquela primeira palavra que eu mostrei para vocês lá, thirsty. I am thirsty. Que seria eu estou com sede, né? Vem dessa palavra, que é a sede em si. Depois, o contraste com F, aqui é um negócio meio polêmico. Que você não saber pronunciar isso daqui certinho, te torna de uma pessoa de boas, como a gente diria, ou uma pessoa violenta. Se você não pronunciar certo, você pode virar uma pessoa agressiva. Olha lá, fought, que é a primeira palavra que nós temos. Fought significa algo como brigou. Brigou no sentido, desceu-lhe a mão, né? Pá. Então, violência. Porque você não pronunciou o TH da maneira certa, você fez com F para dar uma de malandro ali, para dizer, não, mas vamos fazer que passa. Daí falou fought. Aí, o que você queria falar? Queria falar assim, ó, I thought. Eu pensei. Aí de pensador você virou pauleira ali, né? Desceu ali e foi. Então, ó, I thought, eu pensei. I thought, eu soquei alguém. Eu, assim, levemente acredito que seja um pouco diferente, né? Uma coisa da outra. Então, você começa a ver aí se está fazendo sentido na sua cabeça o porquê da importância de aprender esse bendito desse som. Depois, contrast with S. Aqui também tem, né? O contraste com S, então. Eu tenho ali o primeiro, think. E esse é bem comum de eu ver vocês, principalmente, fazendo, né? Think. Então, think seria a pia, né? Com S. Ou pode ser o verbo afundar, tá? Também a mesma coisa. E com o TH, think seria algo como achar, pensar, ter alguma ideia. Então, se eu digo I think, eu acho, acredito, eu tenho uma ideia sobre tal coisa, né? Então, você vê que é bem diferente você afundar alguma coisa e você achar alguma coisa, né? Depois, no outro quadrinho, sick e thick, né? Então, sick seria alguém que está doente, né? E thick, se eu digo, por exemplo, a thick book, é um livro grande, então é um livro grosso, né? Thick, nesse sentido. Depois, contrast with S. O contraste com a letrinha S ainda. Eu tenho thin e eu tenho thin. Aí, você quer elogiar uma pessoa, porque você é uma pessoa de bom coração, você vai elogiar, dizer assim, o meu curso está magro, e a palavra para magro pode ser essa mesma, que é thin, que pode ser traduzido como magro, ou pode ser fino também, né? Então você vai dizer, you are thin, mas você, para quê? Eu não vou estudar TH, que não é importante, fala assim, you are thin. E sin, sabe o que é sin? Pecado. Isso é um pecado. Isso aí é coisa de pecado. Eu só estava querendo dar um elogio. Aí já começa o negócio da treta, né? Não vamos fazer treta, vamos fazer as coisas certas. Depois, mouse e mouth. Ó, bem distinto, ó. Mouse, que seria
o rato ou o próprio mouse do teclado, né? Mouse e mouth. Mouth, com TH, é a boca, né? Bem diferente também. Contrast with T. Aqui o clássico do contraste com o T. É 1, 2, 3. Que agora, 1, 2, árvore. Então, tree, árvore. E 3, o número 3, de novo, né? 1, 2, 3. É tão importante que apareceu 2 vezes. 3, tá? Sei que é esquisito para vocês a primeira vez, né? Pensar isso. Mas é o que eu falei para vocês. Para vocês tirarem a prova, tem que começar a assistir mais inglês. Começar a se jogar mais, né? Se fazer uma imersão mesmo. E imersão que eu digo é assistir bastante filme, é ver bastante música, é praticar o máximo que você puder, falando principalmente, escrevendo também você pode, mas falando é onde que você vai ser mais forçado, né? Então fica ali a seu critério de você seguir essa recomendação. Mas como eu falei, eu tô aqui ó, com uma antena ligada em vocês, mesmo de longe. Próximo, tie. Tie seria gravata, né? Aquele acessório de roupa, gravata, ou também tie pode ser o verbo amarrar. Então, por exemplo, tie my shoe, amarrar o meu sapato, por exemplo, também pode. Para você ver esse negócio de ter muitos significados, né? De eu poder usar para muitas coisas diferentes. E o de baixo, thigh, que seria coxa, né? A coxa, a parte do corpo, thigh. Tá? Também é importante de saber bem a distinção. Depois, contrast with T. Contraste, então, com o T. E aqui está o clássico, né? Thanks e thanks. Quando alguém faz alguma coisa para você. Eu já vou te dizer bem a real. Que se eu faço alguma coisa para você, você me vem assim, ó, thanks. Das duas, uma. Ou você está com preguiça de estudar isso aqui, ou você me detesta. Porque thank, você sabe o que é thank, né? Eu vou tirar um print, Gabriel, que o Gabriel disse que travou lá para ele. Resolvido, Gabriel. Mandando um print para você. Olha lá, se eu digo então thanks, a pessoa está dizendo assim, ó, tanque de guerra. Daí a pessoa faz um favor para você. Quem aqui usa a famosa expressão de agradecimento? Tanque de guerra. Aí a pessoa diz, de nada. Não, ninguém, né? Então eu já penso que a pessoa quer mais que me atropelem com tanque de guerra mesmo, que passa por cima de mim. Então eu já fico meio assim com essa pessoa, tá? Então é melhor que a pessoa me diga assim, ó, thanks. Que aí a gente fica tranquilo, né? Thanks, obrigado, ou thank you. É que thank, na verdade, é o verbo agradecer, tá? Então, por isso que eu digo assim, ó, thank you. Que seria, então, o quê? Eu agradeço, you, que é você, eu agradeço a você, tá? É mais nisso, né? A gente tá traduzindo como obrigado, mas vocês lembram também que tem o time que não gosta muito de obrigado, que parece assim, ó, você é obrigado, mas na verdade não é, né? Então, em inglês é um negócio mais... Fica mais clássico, né? Vamos dizer, fica mais chique. Vamos continuar, então. Próximo, team. Lembrando de terminar com M, né? Team. O time de futebol, né? E theme. Theme. Pode ser um tema de música, um tema de celular, tema de computador, theme. Agora aqui, só antes da gente finalizar, eu quero fazer a leitura desse parágrafo para vocês, que esse parágrafo vai estar no slide para vocês em casa, quem quiser ler para praticar em voz alta. Tem uma mistura de TH aqui, né? Então eu vou ler ele para vocês, para que depois quem quiser repetir em casa e procurar a tradução também pode. Então vamos lá, acompanhem aí na tela. Opa, deixa eu tirar um print para o Gabriel aqui. Pronto. Vamos lá então. My father and mother like to bathe in the sea, but first they put on a smooth layer of sun cream. Neither of them like to swim in the months of winter or when the weather is bad. The cold water bothers them too much. My brother also likes to bathe in the sea, but only when there are small waves. He paddles in the shallow water, never going deeper than his thigh. Tá? Então, isso daqui para você procurar, né, na sua casa ali depois a tradução, se você quiser, e também para você praticar.
Agora deixa só eu voltar aqui para eu dar para vocês o recadinho, né, sobre a tarefa. O que eu quero de vocês na tarefa, então? A tarefa dessa semana vai ser o seguinte. Eu deixei lá várias frases para vocês, no fim delas tem uma palavra entre aspas, e eu quero que vocês leiam aquela palavra entre aspas, primeiramente, e vocês identifiquem se aquela palavra entre aspas, ela é com voz ou sem voz, e depois embaixo eu tenho várias alternativas. E só uma daquelas alternativas tem o mesmo som que a palavra que tem lá na frase. Então você faz o quê? Identifica primeiro o som. Ah, mas como que eu faço para identificar? Ou pega o teu dicionário físico e procura lá o desenho que eu mostrei no comecinho da aula, ou entra no próprio Google Tradutor e escuta, e aí vai muito de você parar, tirar esse tempo de você escutar, tá? Ou você procura no dicionário online que tem aquele símbolo também. E aí as demais alternativas você também pesquisa. O intuito, além de fazer você memorizar, é fazer você ir atrás para você consolidar tudo isso que a gente estudou, né? Porque só assistir a aula não vai fazer você lembrar, tá? Então você precisa ir um pouquinho além. Então a proposta, a atividade é para ser feita assim, bem para te dar esse suporte, tá? Então lembrando, depois, né, vocês já podem ir lá que já está publicado daí, quem já está aqui, né, e quer ir fazendo. Os demais que estão vendo gravado também, já podem ir clicando lá para realizar a atividade, tá? Lembrando que, além da nota em si, que já é liberada no fim, também vale a presença dessa semana, tá? Então, quero dizer para todos um bom restinho de semana, que vocês continuem olhando as notícias lá do grupo, tá? Qualquer dúvida, me mandem por WhatsApp, e a gente se fala novamente, então, na semana que vem. Um abraço e até mais.